E pessoal da Radiologia, professor Leandro Ferreira, duas questões da banca Consulpan, já que ontem eu não consegui colocar questões, vamos colocar hoje duas questões da banca Consulpan, nível médio, português nível médio para todos os cargos. Radiologia, enfermagem, técnico de suporte a alguma coisa, técnico de equipamento biomédico, qualquer nível médio português da banca Consulpan, fica aqui, ó. Leandro, estudar por questões é adequado? É o melhor método? É o melhor método. Pode ser que você não tenha muito conhecimento de português, mas com a resolução de questões, você responde a questão, acha o gabarito, beleza. Aí as outras opções você vai estudar porque estão errado. Dessa forma o assunto vai começando a ficar familiarizado, beleza? Vamos lá aqui, ó. Questão de número 7, número 8, 2023. Essa prova foi aplicada no Rio Grande do Sul pela banca Consulpan. Vamos lá. Diz assim, ó, para evitar que apareçam efeitos adversos decorrentes do bloqueio da produção de folato, recomenda-se que o paciente tome suplementos de ácido fólico. O trecho destacado exerce a função sintática de. Você vai fazer o seguinte, todos os candidatos vão ler isso aí tudinho e vão querer ficar fazendo análise de tudo. Você vai pegar o termo que ele grifou, o verbo e a partícula si, somente isso. Você vai dizer assim, ó, recomenda-se o quê? Recomenda-se isso. Esse termo grifado, você trocou toda essa estrutura aí, grifada, você trocou por um pronome, isso. Pronto, recomenda-se isso. Quando você conseguir fazer isso, e você pega esse verbo aqui, ó, esse verbo aí, ele tem várias formas, né? Ele pode ser transitivo direto, pode ser transitivo direto, pode ser bitransitivo, mas isso aí não importa. O que é que você vai marcar, o que é que você vai gravar aí na sua cabeça? Verbo, partícula se, mais o que pode ser trocado por isso. O que é que nós temos nessa estrutura? Verbo, partícula se, mais o que? Nós temos um sujeito. Acabou. Gabarito da questão número 7. Sujeito. Por que, Leandro? Porque, ó, recomenda-se isso. Eu tenho o verbo, aqui nesse caso é um verbo transitivo direto, mais a partícula se. E o que eu tenho na frente é uma oração subordinada, né? Que começa com o quê? Quando eu tenho essa estrutura, eu não posso ter outra coisa, eu só tenho um sujeito. Ah, Leandro, eu queria saber por que ele não pode ser outra coisa. Não pode, só isso aí já tá bom, é um sujeito. Se cair uma questãozinha dessa, na Consulpan, por Eusébio, se tivesse a estrutura aí, verbo, mais um se, e ele grafou o que e o restante da frase, vai, olha pro gabarito, vê se tem sujeito e marca lá e fica sem medo, corre pro abraço, está certo. Por que não poderia ser a letra A objeto indireto? Porque eu não tenho preposição. Por que não poderia ser adjunto adverbial? Porque não é circunstância de nada. Começa com um quezinho, que eu posso substituir pelo pronome isso. Então não é adjunto adverbial. Por que não pode ser objeto direto? Por conta dessa partículazinha si, ó. Não pode. Por que não pode ser complemento nominal? Não pode porque eu não tenho preposição. Complemento nominal eu tenho que ter um termo preposicionado. Eu não tenho aqui. Então, por eliminação, só sobrou o sujeito. Corre pro abraço. Questão número 7, gabarito, letra E, sujeito. Claro que a nossa prova lá do Eusébio só vai vir 4 opções. A, B, C e D. 4 opções. Então, viu uma questão dessa, verbo, partícula C, começou com o que e eu posso trocar tudo por isso, recomenda-se isso. Opa, já sei que é um sujeito. Acabou-se, perde tempo não. Vamos para outra questão? Vamos falar sobre complemento nominal e agente da passiva. A retina é responsável pela captação de luz, a qual irá formar as imagens enviadas para interpretação do cérebro. O termo oracional está devidamente classificado como. Ele passou um grifozinho aí, ó, pela captação de luz. Eu botei só esses dois itens, complemento nominal e agente passivo, porque os dois poderiam ser a resposta, né? Mas eu vou te explicar. Eu não coloquei os outros porque não dá para colocar na foto e não tem nada a ver. Esses dois gerariam um conflito para a gente saber na hora da nossa prova. Você vai pegar esse termo aí, ó, pela captação da luz. Você vai passar uma borracha, vai passar um lápis, uma caneta em cima, risca tudo isso aí. Você vai ler a frase sem isso. Vamos lá.
A retina é responsável que irá formar as imagens. Dá certo? Não dá. Então, esse termo aqui tem uma preposiçãozinha, que é a pela, que é o... Tem uma junçãozinha para fazer essa palavra, pela, que eu esqueci agora. Então, você vai fazer o seguinte. Quando eu tenho um termo que eu não posso tirar da frase, porque senão a frase fica sem sentido, eu tenho um complemento nominal que está preposicionado, que é o pela, aqui funciona como uma preposição. Então eu tenho um termo preposicionado e esse pela captação de luz, ela faz a palavra responsável ter sentido. Diz assim, ó, a retina é responsável. Responsável pelo quê? Pela captação de luz. Então eu tenho um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? É uma coisa que praticamente não existe, precisa de outra pessoa, de outra coisa para existir. Já falei isso nas questões anteriores. Medo. Você só tem medo se tiver uma pessoa para ter medo. O medo não existe por si só. Então aqui, responsável é porque tem alguma coisa que é responsável. Mas a palavra responsável não existe. Só que eu tenho um termo preposicionado que completa o sentido de responsável. Então isso aí é um complemento nominal. Agente da passiva, que é a letra B, eu errei uma questão dessa de agente da passiva no concurso do SARA. E vamos lá, como é que eu vou identificar agente da passiva? Agente da passiva é assim, eu tenho um termozinho que ele vai grifar e geralmente ela vem com pelo ou por. Essas duas preposições que a agente da passiva usa. E eu posso tirar o termo. Quando eu tiro o termo da frase, aquele termo grifado, e a frase continua com sentido, o que é que eu tenho ali? Um agente da passiva. Só que neste caso aqui, se eu tirar esse termo grifado, a minha frase fica incompleta. Então, recapitulando, eu tenho um termo responsável, que é um substantivo abstrato. E o termo que está grifado está preposicionado, completando o sentido desse meu substantivo abstrato, eu tenho um complemento nominal. Então, gabarito da nossa questão, letra A. Se colocasse aqui adjunto, adnominal, né, que seria outro, que é o irmão dele, né, do complemento, se o adjunto, não poderia ser. Por quê? Porque o adjunto não se relaciona com o substantivo abstrato. Aí vai ter outras regras que você não vai gravar agora. Mas se ele for um valor agente, se ele estiver fazendo a ação, por enquanto é isso. Quando você vai testando outras questões e aparecendo essas diferenças, essas exceções, que o português é uma língua maravilhosa, a língua portuguesa. Ela tem as regras gerais e tem um absurdo de exceção que lasca o sujeito. E uma delas é esse negócio de adjunto adnominal com valor agente ou valor ativo. Mas isso aí, quando vai fazendo as questões, vai aparecendo essas opções e você vai buscando mais conhecimento para isso. Por enquanto, dá para resolver as questões da Consulpan com essas dicas. Questão de número 7, trabalhamos a oração subordinadas. A estruturazinha lá você já gravou aí no caderno. E aqui nós aprendemos que o complemento nominal é um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato. Valeu? Questão número 8, gabarito letra A. Até uma próxima. Português. Dá uma olhadinha no meu Instagram, Leandro Ferreira 1000 ao contrário. Eu tenho muita questão da banca Consulpan de português e também de radiologia. Dá uma olhadinha lá, me segue lá e dá uma comentada. Valeu, até uma próxima.